Olá, boa tarde. Nós estamos em mais uma reunião. Saiu o Rafael e o Luiz. Mais uma reunião de fenomenologia e vamos tentar entender esse negócio aqui que está difícil. Sobre noemes e noeses aqui. Vou começar tudo de novo aqui porque tá, né? Há também algumas palavras que são cunhadas especialmente para o transcendentalês. Palavras que não têm base na atitude natural ou no mundanês. Duas dessas são noêmia e seu correlato, noeses. O termo noêmia se refere aos correlatos objetivos da intencionalidade. Da intencionalidade. Referem-se a tudo o que é intencionado pelas intenções em nossa atitude natural. Um objeto material, um retrato, uma palavra, uma entidade matemática, outra pessoa. Porém, mais especificamente, refere-se a tais correlatos objetivos precisamente como sendo visto desde a atitude transcendental. Refere-se a eles como tendo sido postos entre conscientes pela redução transcendental fenomenológica. Algumas vezes, o termo pode ser usado adjetivamente e adjetivamente. Podemos dizê-los para prover uma análise noemática. Podemos estudar a estrutura noemática de alguma coisa. Podemos considerar os objetos noematicamente. Algumas frases nas quais são usadas essas palavras são proferidas em transcendentalismo. São frases filosóficas. Elas presumem que a neutralidade própria da filosofia tenha sido introduzida. O uso do termo noema é sinal de que estamos na fenomenologia, no discurso filosófico, e de que as coisas que estão sendo ditas estão sendo debatidas a partir de um ponto de vista filosófico, não de um ponto de vista de atitude natural. Continua? Vamos nessa. Esses pontos precisam ser enfatizados porque a noêmia pode ser facilmente compreendido. O noema é frequentemente tomado por ser uma entidade de algum tipo, algo como um conceito ou um distinto sentido dos objetos da consciência, algo que serve como veículo pelo qual a consciência vem a ser relacionada a uma coisa particular. O noema é concebido como sendo aquilo através do qual a intencionalidade é outorgada à consciência, como se a consciência fosse autofechada, se o noema não fosse adicionado a ela. O noema é também concebido como sendo a entidade através da qual a consciência tem como alvo este ou aquele objeto particular, aquilo pelo qual nossa consciência é relacionada a algum item específico no mundo exterior. O noema é tomada como um tipo de mira de bombardeio pela intencionalidade. Agora ficou mais claro, né? Essa compreensão do noema como uma entidade que faz a mediação e, segundo cremos, incorreta, mais tarde, no capítulo 13, veremos em maiores detalhes por que isso é problemático e enganoso. Por ora, é suficiente introduzir o termo e dar uma explanação inicial do que ele significa. O noema é um objeto da intencionalidade, um correlato, mas considerado, desde a atitude fenomenológica, considerado apenas como um experienciado. Não é uma cópia do objeto, nem um substituto para um objeto, nem um sentido que nos relaciona aos objetos. É o objeto mesmo, mas considerado desde o ponto de vista filosófico. Matheus não, ô Rafael, deixa Hum, eu falar uma seguinte, cara. É, o conceito de noema, ele dá umas pinceladas ali. Ele não é uma cópia, nem um substituto, nem um sentido que nos relaciona ao objeto, mas ele é o objeto mesmo. É no fundo o seguinte, hum, o noema, ele não é só uma cópia, ele não é só um substituto e ele nem só é um sentido. Mas sim. ele não necessariamente se refere a um exterior. Quando a gente tem em vista alguma coisa na nossa consciência, se a gente considera só do ponto de vista da redução transcendental,
olhar algo de alguma forma, querer algo de alguma forma, pensar em algo de alguma forma, imaginar algo de alguma forma, ver algo de alguma forma, sob o ponto de vista da redução transcendental. Sempre vai ter algo ao qual nós dirigimos, algo que a gente tem presente diante de nós. Mas não necessariamente a gente assume que isso se refere ao mundo real. Não necessariamente. É apenas o conteúdo. É apenas o conteúdo do olhar. Mas esse conteúdo, ele é conteúdo na medida em que ele se espalha. E ele pode ser esse objeto em todas as suas partes possíveis. Quer dizer, partes possíveis não, todas as suas partes necessárias que se dão à consciência. Assim, é porque o olhar ele sempre tem um objeto presente no agora do sujeito que olha. Esse objeto presente é o noema. O noema de algum olhar, de alguma olhada, de algum desejo. É o objeto presente. E esse objeto presente, não necessariamente tido como real nem nada, apenas como conteúdo, é o noema. Sim, Então, ele não é nem uma cópia, nem um substituto, nem um sentido do que nos relaciona como um objeto. Porque não é meramente nenhum desses. Ele é o objeto mesmo no sentido de que ele é tanto sentido, ele é tanto um objeto e que assim, a cópia reduz o que é um objeto, né? A cópia, quando a gente pensa numa cópia, a gente pensa em algo que meramente meramente coloca o objeto diante de você sem que ele de fato seja aquilo ali. Uma cópia é como se eu não estivesse olhando aquilo, o objeto mesmo. Mas eu estivesse observando algo que está dentro de mim somente, um substituto. Talvez seria uma ideia parecida. Né? Um substituto seria algo como que eu tenho um objeto só para mim e não um objeto fora. E nem um sentido. Mas é como que tudo isso, mas que não necessariamente se refere ao objeto real, sabe? sim, É como que aquilo que completa essas noções. Mas ao mesmo tempo não necessariamente preso a cada uma dessas categorias, ou não necessariamente preso a ser algo sobre a realidade mesmo. É o conteúdo. É um conteúdo que é correlato de alguma atitude. ó, eu acho que talvez aqui, ó, esteja um ponto mais claro em relação ao que você está falando, ó. O noema é frequentemente tomado por ser uma entidade de algum tipo, tal como um conceito ou um distinto sentido dos objetos da consciência, algo que serve como veículo pela qual a consciência vem a ser relacionada a uma coisa particular. É o que você falou. Não, aí a nuance do que está aí é um pouco distinta, porque o que seria o veículo, o que seria essa intermediação, essa entidade através do qual a nossa consciência é relacionada, não estaria indicando que isso é o conteúdo mesmo, porque seria algo que mediaria o conteúdo e a intenção, mas na verdade o noema é o conteúdo completo. Assim, pensa o seguinte, sempre que a gente olha alguma coisa, esse olhar, ele é ao mesmo tempo uma atitude e um conteúdo. Nunca se separa. O conceito que a gente separa, na verdade, a distinção racional que a gente faz é entre nós e noema, quando no fundo a atitude é uma só. Sim, Eu acho que o ponto é esse. eu acho que você tem razão. Você tem bastante razão nisso aí. Tem bastante razão nisso aí. Até porque essa separação são só didática, né? Pior que não. Não, Não é mas não. didático. É uma separação de razão mesmo. São dois conceitos distintos. Sim, mas assim, o que eu falo no sentido didático é assim, quando você, quando a coisa chega para você, ela chega junto. Uhum, A realidade chega toda junto para cima de você. Você que vai separando ela com a razão. sim. O esforço da fenomenologia, ele também é um esforço de ser um fundamento da ciência, de toda a ciência.
Sim, Esforço de fazer distinções e estabelecer conceitos claros é um esforço fenomenológico também. Você, você... Eu não sei por que eu tenho que ler mais, mas eu acho que é um pouco isso. com certeza. Eu sei que a fenomenologia tem esse esforço, agora os meandros disso eu não sei. Chique. Vamos lá. Vamos lá, então, falar sobre nueces. Nueces. O termo nuez é menos enganoso, porém também assume que entramos na fenomenologia. Noé se relaciona aos atos intencionais por meio dos quais intencionamos as coisas. As percepções, os atos significantes, as intenções vazias, as intenções cheias, o juízo, as recordações. Mas se refere a eles precisamente como vistos do ponto de vista fenomenológico. Assume que efetuamos a redução transcendental. Considera esses atos de consciência, após terem sido suspensos ou postos de fora da ação, pelo epoquê fenomenológica. A noés é menos controverso que a noema, porque não somos tentados pelo termos a pressupor a sombra de um outro ato paralelo ao ato original, como somos tentados pelo termo noema, a pressupor uma sombra do objeto, ou um sentido paralelo ao objeto real. A razão, porque somos menos tentados a pressupor uma noés entre nós próprios e nossos atos psicológicos que, vivendo na tradição cartesiana, nos tornamos habituados a aceitar nossas introspecções como realidade, como realistas, como nos colocando em contato direto com nossas próprias vidas mental. Essa mesma tradição nos torna inclinados a negar que temos uma revelação direta das coisas no mundo, faz-nos uma demanda de um intermediário, de uma representação, um noema, para conectar-nos aos exteriores. Coisa interessante aqui, hein? Uhum. Podemos também mencionar o fato que Nueces e Noêmia foram ambos cunhados na fenomenologia e que têm a mesma raiz grega. O verbo noem, que significa pensar, considerar, perceber. O termo grego noé significa um ato de pensamento. E o termo noema significa aquilo que é pensado. Em grego, o sufixo ma, acrescentado a um verbo, significa reter o resultado, ou o efeito da ação expressa no verbo. Assim, fantasma significa objeto da fantasia. Politeuma significa o afeto, o efeito de politizar, a entidade política. Rema significa o efeito de falar, a palavra. Orama compreende o objeto da visão, a vista como um panorama. Enigma compreende o efeito de misturar, misturar. O termo noema, então, compreende a coisa sendo pensada, ou a coisa de que estamos conscientes. Já tomou uma aula de grego à toa aqui, né? Já foi uma linha de grego já. A adaptação do termo grego à fenomenologia é adequada. O noema é qualquer objeto do pensamento, mas considerado precisamente como tal, como sendo pensado ou intencionado como correlato de uma intencionalidade. O ponto de vista do qual vemos, nesse modo, é a atitude fenomenológica. A palavra noema é, por essa razão, proferida somente desde essa atitude. O que acontece, infelizmente, é que as pessoas frequentemente tomam noema num sentido psicológico, epistemológico ou semântico. Elas perdem o foco, a diferença entre a atitude transcendental e natural. Tomam o noema naturalisticamente, e psicologicamente ou semanticamente. Elas pressupõem o noema como um intermediário entre si mesma e as coisas do mundo, quando deveriam estar vendo como as coisas do mundo são vistas, desde uma perspectiva fenomenológica, em vez de verem como um momento, uma parte abstrata na manifestação das coisas. Elas materializam a fazem-na servir como um elo entre a mente e as coisas. As observações nessa sessão sobre vários termos relacionados à redução fenomenológica não são um assunto de mera convenção verbal. Elas expõem aspectos importantes da nova atitude que define a fenomenologia. Além disso,
A definição dos termos tornará mais fácil expressar certas doutrinas da fenomenologia. O domínio de um vocabulário apropriado não é assunto incidental. Um domínio de conhecimento. As coisas e questões não podem ser adequadamente trazidas à luz sem as palavras que eu nomeio. Que eu nomeio. Por que a redução transcendental é importante? À primeira vista, somos tentados a pensar que a fenomenologia é essencialmente um exercício de teoria do conhecimento, um estudo Filosofia. de epistemologia, mas ela está muito distante disso. Não tenta apenas lidar com o problema do conhecimento, com a tentativa de estabelecer se há ou não uma verdade, e se podemos ou não alcançar o mundo real ou o mundo extramental. A fenomenologia nasceu no período histórico durante o qual a epistemologia era a principal referência filosófica, e alguns de seus argumentos e vocabulário soaram muito epistemológicos, mas teve sucesso em romper esse contexto restritivo. Interessante o fator histórico aqui. Ela superou suas origens, aproxima-se dos termos da filosofia moderna e aprende dela, mas também supera algumas de suas limitações e restabelece um elo como o pensamento antigo. A maioria dos mal entendidos da fenomenologia vem da interpretação que ainda são muito criticados nos problemas e posições do pensamento modernos. Ainda muito opressa a tradição cartesiano-lockeana que fala em alcançar o que é novo na fenomenologia. A fenomenologia requer um maior ajustamento no entendimento do que é a filosofia. E muitas pessoas não podem realizar essa mudança porque não podem libertar a si mesmo do seu background e do seu contexto cultural. A fenomenologia restaura a possibilidade da filosofia antiga, mesmo quando consideradas novas dimensões reais, como a presença da ciência moderna. A fenomenologia provê um dos melhores exemplos de como uma tradição pode ser reapropriada e trazida de volta à vida num novo contexto. Isso aqui é chique demais, hein? Uhum. A doutrina da redução transcendental é especialmente importante porque dá uma nova definição de como a filosofia pode ser relacionada à vida e à experiência pré-filosóficas. Um dos perigos para a filosofia é que ela pode ser pensada capaz de substituir uma vida pré-filosófica. É verdade que a filosofia alcança o ponto mais alto da razão. Ela engloba outros exercícios da razão, tais como aqueles encontrados na ciência particular e na vida prática. Estuda como todos esses exercícios parciais estão relacionados uns com os outros e como se amoldam no contexto final, porque a filosofia complementa a razão pré-filosófica. Pode ser tentada a se pensar como um substituto para tais exercícios da razão. Pode começar a pensar que pode fazer melhor do que os mais especializados tipos de pensamentos efetivos. A filosofia pode começar a pensar que pode exercer a vida política melhor do que os homens do Estado, melhor que aquela que estão envolvidos no debate perpétuo de como nossa vida em comunidade devia ser conduzida. Pode começar a pensar que pode fazer um trabalho melhor do que as pessoas religiosas fazem explicando nos mínimos detalhes o que são o sagrado e o supremo. Pode começar a pensar que pode substituir as ciências particulares como a química, a biologia ou a linguística, porque nenhuma delas tem o sentido do todo. Se a filosofia tenta substituir o pensamento pré-filosófico, o resultado é o racionalismo, o tipo de racionalismo introduzido na filosofia moderna por Maquiavel com respeito à vida moral e política, e por Descartes com respeito aos assuntos teóricos. A mais importante contribuição que a fenomenologia fez para a cultura e para a vida intelectual foi validar a verdade, a experiência, a vida e os pensamentos pré-filosóficos. Ela insiste que os exercícios da razão exercidos na atitude natural, são válidos e verdadeiros. A verdade é efetivada antes da filosofia chegar em cena. As intencionalidades naturais alcançam satisfação à evidência, e a filosofia nunca pode substituí-las no que fazem. A fenomenologia parasita da atitude natural e de toda a efetividade dela. A fenomenologia
não tem acesso às coisas e manifestações do mundo, exceto através da atitude natural e suas intencionalidades. A fenomenologia chega somente mais tarde, tem de ser modesta. Ela deve reconhecer a verdade e validar das efetividades da atitude natural por seus exercícios práticos e teóricos. Então contempla essa efetividade suas atividades subjetivas correlatas. Mas se as efetividades não estivessem lá, não haveria nada para a filosofia pensar. Deve haver opinião verdadeira, deve haver doxa prévia, se há de ser filosofia. A fenomenologia pode ajudar nas intencionalidades naturais, esclarecer o que eles buscam, mas nunca substituí-las. Quando a fenomenologia neutraliza as intencionalidades que operam na atitude natural, não as dilui, destrói, recalca ou ridiculariza. Essa é uma parte muito importante, sabia, Lê? Sim, sim, eu concordo. Essa aqui, ó. Quando a fenomenologia neutraliza as intencionalidades que operam na atitude natural, não as dilui, não destrói, recalca ou ridiculariza. Ela meramente adota uma instância contemplativa em direção a elas, uma instância da qual pode teorizá-las. A fenomenologia complementa a atitude natural. A filosofia complementa a opinião verdadeira e a ciência. A fenomenologia pode também indicar as limitações da verdade das evidências efetivas da atitude natural, mas as várias artes e ciências já têm consciência do fato de que elas são todas parciais e limitadas, embora não sejam hábeis para formular suas limitações mais exatamente, muito exatamente. Algumas vezes, as artes e ciências particulares talvez queiram se tornar imperialistas delas mesmas e dominar sobre todas as outras. Físicos podem tentar explicar o todo e tudo nele, ou linguísticas podem tentar fazer o mesmo, ou a psicologia, ou a história. Quando essa arte e ciência parciais tentam ter método todo e das outras artes e ciências, elas se tornam pseudo-filosofias. Mas a filosofia também pode falsear a si mesma quando tenta ser o senhor sobre as formas pré-filosóficas do conhecimento, quando tenta substituí-las. Calma aí. Ô, Rafael, isso aí é muito complexo, sabe por quê? Hum, E a nuance, tem algumas nuances nisso aí que a gente tem que tomar cuidado. O idealismo transcendental do Husserl é uma tese que diz que todo conhecimento, para ser válido, ele tem que ser reduzido à redução transcendental. Todo conhecimento. E assim, por isso, a fenomenologia tem que ser uma ciência. Como é que o Husserl fala? Ele tem uma matérias universais. Tipo, é a ciência da ciência. É a ciência a partir da qual todas têm que se constituir. Então, o Husserl chega a afirmar isso. sim, Agora, essa questão de não negar a atitude natural, isso é bem real mesmo. Porque acho que todo o esforço do Husserl é justificar o que acontece na consciência. sem dúvida nenhuma. Como é que a gente sabe que é verdade? Vamos investigar, mas não vamos negar. Exato. A Mas eu partir de acho essa postura de que eles não queimam as outras opções, né? Quando ele fala de quando a fenomenologia neutraliza as intencionalidades que operam a atitude natural, não as dilui, destrói, recalca ou ridiculariza. É uma atitude muito madura, filosoficamente falando. não sei se a gente conseguiria dizer assim, porque algumas nuances possíveis são complicadas. Por exemplo, quando o Husserl chega a chamar de ciência ou de matérias universais, já está aí, cara, que o conhecimento crítico, o conhecimento em si mesmo, o conhecimento em última instância, ou em primeira instância, é a filosofia.
Então, acaba que é uma tese forte, Sim, muito forte e muito difícil. Eu, eu não sei se eu concordo, cara, porque a, os desenrolares da fenomenologia russeliana são muito. Cara, não só os desenrolares da filosofia russeliana são muito complexos e às vezes até muito problemáticos, como eles também são. É tanta coisa que ele escreveu, cara, mais de 40 mil páginas. Só o que sim, ele não tem publicado é 40 mil páginas. De volumes do Russeliana, deixa eu ver, tem mais de 30. E cada volume tem mais de 300 páginas. É muita coisa que o cara escreveu. sim, Então, assim, às vezes você não tem nem como você dizer, ah, Russell pensa isso. Tipo, qual que é a resposta de Russell para isso, cara? É difícil. Muito difícil. com certeza, é verdade. Então, às vezes as respostas que o cara escreveu, a gente não leu ainda. Provavelmente ele já respondeu, já aprofundou, já colocou outras perguntas também, Enfim, sigamos. digamos. A fenomenologia provê uma maior restauração cultural por reconhecer a validade das artes e das ciências na atitude natural, e também validade do senso comum, da prudência na ordem prática. Há uma tendência racionalista no pensamento moderno que quer fazer da filosofia o substituto perfeito para todas as formas pré-filosóficas da razão, e a fenomenologia contraria essa tendência. A vértice racionalista moderna, em anos recentes, desagou no pós-modernismo, o qual reverte o outro extremo e nega algum senso da razão sobre qualquer condição. A fenomenologia evita esse extremo negativo também, porque, em primeiro lugar, nunca adotou a posição racionalista. Eita, nós. O pensamento grego clássico e medieval compreendeu que a razão pré-filosófica chega à verdade e à evidência, e que a reflexão filosófica chega posteriormente e não perturba o que veio antes. Aristóteles não mexeu com a vida política ou com a matemática. Ele só tentou compreender o que eram e talvez esclarecê-las por elas mesmas. A fenomenologia se junta a essa compreensão clássica, mas o que pode acrescentar é a discussão explícita da mudança de foco que é requerida para entrar na vida filosófica. A doutrina da Epoché, a distinção entre atitude natural e fenomenológica, a ideia da neutralização das intenções da atitude natural, o papel do mundo e a crença no mundo, todas são clarificações do que significa adotar o afastamento filosófico e entrar no pensamento filosófico. Essas doutrinas associadas com a redução não são enigmas do desvio mental, que tentam nos tornar obsessivamente introspectivo, ou quebra-cabeça sobre se podemos sair de nós mesmos no mundo extramental. São esclarecimentos da natureza da filosofia. São úteis para mostrar como o discurso filosófico transcendentalista difere do discurso da prática humana, e das artes, e das ciências. Mundanês, a linguagem da atitude natural, quando adequadamente compreendido, pode iluminar a ambas, a vida pré-filosófica e a vida filosófica. Finalmente, a redução transcendental não deveria ser vista como uma fuga da questão do ser ou do estudo do ser enquanto ser, antes o contrário. Quando mudamos a atitude natural para a fenomenológica, suscitamos a questão do ser, porque começamos a olhar as coisas precisamente como elas são dadas para nós, precisamente como elas são manifestas, precisamente como elas são determinadas pela forma, que é o princípio do descobrimento das coisas. Começamos a olhar as coisas em sua verdade e evidência, isto é, olhá-la em seu ser. Também começamos a olhar a si mesmo
como o dativo do qual os seres são descobertos. Olhamos para si mesmos como o dativo da manifestação, isto é, olhá-los em seu ser, porque o coração do seu ser é inquirir no ser das coisas. Ser não é apenas como coisa, o ser envolve manifestação ou verdade, e a fenomenologia olha para o ser primariamente sob sua rúbrica do ser verdadeiro. Olha para o ser humano como o lugar em que a verdade ocorre, terminadas todas as suas investigações cartesianas, anotadas sobre modos de redução. A fenomenologia está apta a recuperar a antiga questão do ser, que é sempre nova. É, Diga. não, acho que é isso mesmo. Isso mesmo. Tá bom. Percepção. Deixa eu só ser um pouco chato, porque eu sempre falo daqui da meditação cartesiana, não vou perder essa. Fala. O Husserl diz no final dela que é a partir dela que a metafísica acontece. Quando a realidade mesmo vai ser investigada, quando os sentidos últimos da existência vão ser investigados e tal. Só isso. Só isso? Só isso. Tá bom, então. Então vamos mais, então. Quinto, percepção, memória e imaginação. Agora já temos uma ideia do que é análise fenomenológica e por que é filosófica. Também tivemos o exemplo dessa análise em nosso exame da percepção de um cubo. Consideramos o papel desempenhado na experiência humana pelas estruturas e partes de todos, identidade e multiplicidade, presença e ausência. Podemos agora começar a ampliar todos esses temas, desenvolvendo ainda mais descrições fenomenológicas. O que fizemos até agora foram apenas esboços preliminares. Agora, voltaremos à percepção e ao exame em maior detalhe de como ele apresenta os objetos para nós, e de como elas opõem a formas derivativas da intencionalidade, tais como recordação, imaginação e projeção no futuro. Recordação. A percepção presente, a percepção apresenta um objeto diretamente para nós, e esse objeto é sempre dado uma mistura de presença e ausência. Tudo bem até aqui. Quando um lado está dado, outros estão ausentes. Algumas partes do objeto ocultam outras partes. A da frente, quando ele traz. Superfícies, quando o interior. Se um objeto é algo que ouvimos, então, ouvir em um lugar exclui aspectos do som que estariam disponíveis em outro. Podemos superar essa ausência, mas só a custo de perder presença que temos, que se tornam ausentes. Por entre essa dinâmica, mistura de presença e ausência, por entre multiplicidade de manifestações, um e o mesmo objeto continua a manifestar a si mesmo para nós. A identidade é dada numa dimensão diferente daquela dos lados, aspectos e perfis. A identidade nunca se mostra como um do lado, aspecto ou perfil. Porém, a identidade também pode ser dada quando o objeto é recordado. A recordação provê um outro lugar na manifestação, uma outra multiplicidade por intermédio do qual um e o mesmo objeto é dado para nós. A memória envolve um tipo muito mais radical de ausência do que provê ou contencionar, de lados ausentes, durante a percepção, mas ainda manifesta o mesmo objeto. Manifesta o mesmo objeto, mas com uma nova camada noemática, como recordado, como passado. E aí dá pra gente fazer um comentário, né? A memória, a noema é um tipo não. O noema é um correlato de conteúdo de uma ação específica da consciência, ou da alma, ou da pessoa, enfim. O noema correspondente da memória é a recordação
é o objeto da nossa recordação, é o conteúdo da nossa recordação, mas enquanto recordação, com é feito em recordação. Sei lá, a gente pode pensar aqui no que a gente leu agora há pouco. Sim. A gente pode pensar no que é esse recordar em geral, etc. Mas quando a gente entende o noema, o conteúdo dessa recordação, esse conteúdo ele se dá de uma maneira a partir da qual ele é recordado e não como ele é percebido pelos olhos. Sei lá, a gente escrever a recordação aqui agora, uma ideia. Tá, bom, a gente olha uma noção que ela fica bem enevoada nas ideias e a gente vai percorrendo as outras partes dela e a gente percorre as partes que estão no nosso interior. Quando a gente olha algo, a gente não consegue percorrer elas livremente. Então, o noema da memória, ele tem essa característica de ser um conteúdo que corresponde a esse modo de funcionamento da memória. Sim, com certeza. E é interessante que ele fala aqui que a identidade também pode ser dada quando o objeto é recordado, né? Uhum. Não é só parte do objeto, né? Poderíamos ser tentados a pensar a memória do seguinte modo: quando recordamos algo, invocamos uma imagem mental da coisa. Reconhecemos esse retrato como manifestando a mesma coisa que uma vez vimos. Nessa visão, a recordação não seria de todo modo diferente do que temos quando olhamos para uma fotografia de alguém e reconhecemos que é essa pessoa e o cenário no qual a fotografia foi tirada. A única diferença seria que a fotografia está no mundo extramental, enquanto a imagem da memória está no mundo intramental. Essa interpretação da recordação está muito equivocada. Confunde a recordação com outro tipo de intencionalidade, a deformar imagens. Não é surpresa que tendemos a confundir esses dois tipos. Parece que temos imagens interiores no olho mental. E uma vez que aprendemos sobre o cérebro, parece inevitável que postulemos algum tipo de projeção, de algum tipo de imagem, sobre um tipo de tela cerebral. Mas a incoerência dessa interpretação torna-se óbvia quando consideramos o tipo de identidade que ocorre na recordação. Informando imagens, olhamos para um objeto que outro pintou. Olhamos para esse pedaço de tela colorida ou para aqueles pedaços de papel e nele vemos algo mais. Uma mulher, uma cena rústica. Na recordação, não olhamos para um objeto que remete a outro. Simplesmente vemos ou visualizamos o objeto diretamente. A recordação é mais como uma percepção do que como a formar a imagem de algo. Na memória, não vemos algo que se assemelhe com algo que recordamos. Recordamos o objeto mesmo, como em um outro tempo. Se formos importunados por uma memória que não nos deixa, não deveríamos, estritamente falando, dizer: não consigo que essa imagem saia da minha mente. Antes deveríamos clamar: não posso parar de visualizar essa coisa. Suponhamos que estamos dispostos a dizer que não vemos quadros internos quando recordamos que outras coisas estamos supondo dizer. Como podemos expressar, desde o ponto de vista transcendental, o que acontece na recordação? Se não vemos quadros internos, por que parece que vemos? E como podemos considerar o que parece mostrar-nos em nosso olho mental, ouvido mental? Nossa resposta a essa questão pode ser posta do seguinte modo: o que guardamos como memória não são imagens das coisas que uma vez percebemos. Mais propriamente, nós guardamos as próprias percepções antigas. Então, quando recordamos do fato, não evocamos imagens, antes invocamos aquela percepção antiga. Quando essas percepções são evocadas e restabelecidas,
trazem com elas seus objetos correlatos antigos, seus correlatos objetivos. O que acontece na recordação é que nós revivemos percepções antigas e recordamos os objetos como foram dados naquele tempo. Capturamos a parte antiga de nossa vida intencional, trazemos-la de volta à vida. É por isso que memórias podem ser tão nostálgicas. Elas não são apenas lembranças, são atividades do reviver. Olha que bonito isso aqui, hein, bicho? Uhum. Isso aqui é Sim. bonito, hein? Isso é bem bonito, hein? O passado vem à vida novamente, junto com as coisas neles, mas vem à vida com um tipo especial de ausência, uma que não podemos superar indo para nenhum lugar, como podemos superar as ausências dos outros lados da mesa, movendo-nos para outras partes da sala e olhando desde lá. Ô, Rafael, volta aí uma coisa que eu tava lendo hoje. Hum, Ele está descrevendo que Russell chama de Rilé, que é o tipo de objeto, o tipo do noema, ou seja, a essência dos noemas em geral que correspondem a uma noese específica. Então, ele está descrevendo aí, bom, a memória ela se dá na medida que eu recordo uma memória antiga, eu revivo uma memória antiga de maneira visual, de maneira que ela se apresenta para mim, eu recordo ela de maneira que eu não posso ela ter presente de novo, e que eu nunca mais consigo acessar ela de novo presente na realidade. hum, Enfim, é uma relé, né? É uma relé. Um tipo, ele está expressando o tipo de noema que corresponde à, à recordação. Estou chamando de tipo aqui essa característica geral, tipo, as propriedades gerais, as essências, as partes essenciais, as partes que compõem sempre o noema da memória, certo? sim. Eu achei bem bonito, porque ela fala assim, eles não são apenas lembranças, são atividade de reviver. Isso é muito profundo. Isso é muito, muito profundo. Especialmente assim, nesse aspecto que ele falou nostálgico, né? Sim. Uma nova mistura de presença e ausência nasce por intermédio da memória. Uma nova multiplicidade de manifestações, por meio dos quais um e o mesmo objeto podem ser dados na sua identidade. Na memória, não reativamos apenas um objeto, mas um objeto como se manifestando lá, e naquele tempo, e ainda manifestando-se novamente aqui e agora, mas somente como passado. Essa forma noemática que os objetos recordados assumem, uma forma diferente daquele dos objetos percebidos, a qual é somente aqui e agora, não lá e naquele tempo. Podemos estabelecer a diferença entre formar imagens e recordar do seguinte: embora bastante complicado, modo quando vemos um retrato, vemos algo que parece ser algo outro, mas na recordação parecemos estar vendo algo outro. Essa formulação obscura capta a diferença entre as duas formas de intencionalidade. Aqui também é um trechinho bem interessante, né? Essas expressões assim aparecem algo ou outro, sujeito homem. Ai, eu rio, cara. Alguém pode objetar. Esse tipo de coisa é sem sentido. Ó, você aí, ó. Não falou isso aí que você estava falando? Oi? Não era isso que você estava falando aqui que parece ser sem sentido? Não, não, ele está falando, ele explica de novo. Como poderia reviver uma percepção passada? Como poderia a mesmíssima coisa, lá e naquele tempo, ser dada para mim aqui e agora? Isso é impossível. Deve haver um retrato dela que eu vejo? Deve haver um retrato dela que eu vejo. Então, Da,
desse outro aspecto. Como é que eu estou revivendo? Sim, Ver e, viver e perceber em memória parece não ser a mesma coisa. sim. Alguém pode objetar esse tipo de coisa nesse sentido. Como poderia rever uma percepção passada? Como poderia a mesmíssima coisa, lá naquele tempo, ser dada para mim e aqui agora? Isso é impossível, deve haver um retrato dela que eu vejo. Porém, uma revivificação de uma experiência é justamente a recordação. É um tanto quanto maravilhoso, mas dessa forma que estamos ligados. Podemos reviver uma parte antiga de nossa vida consciente. Podemos reativar uma intencionalidade. Claramente deve haver algum tipo de base neurológica para isso. A atividade neural envolvida na percepção é de alguma maneira reativada. A percepção consciente é restabelecida e manifesta o mesmíssimo objeto que tinha sua jurisdição original. Se formos ser fiéis ao fenômeno, teremos de descrevê-lo como ele é, e não projetar desse jeito nosso desejo nele. Ah, tá. E não projetar nosso desejo nele. Isso. Não atingimos o passado por meio da memória, trazendo de volta um mundo inspirado e uma situação nele. Nós podemos viver no passado, tanto como no presente. De fato, a menos que tenhamos um sentido geral do passado que chega para nós pela memória, como poderíamos interpretar um quadro mental? Como uma imagem de algo visto no passado? Como poderíamos, como poderia o sentido de preteridade nascer sempre para nós? As muitas dimensões ou horizontes do passado são dados para nós através da recordação, como os temos descrito fenomenologicamente. Olha, a preteridade que ele está falando aqui, como poderia o sentido de preteridade nascer sempre para nós? O sentido de preteridade é o sentido de que é algo passado. Uhum, Preteridade, o pretérito, né? Algo pretérito, algo passado. A preteridade, algo pretérito, e nesse sentido, o sentido da preteridade, o sentido do que é pretérito, é o sentido dessa memória enquanto passado. sim. Mas, deixa eu ver o que eu estava falando aqui que eu tinha. Por exemplo, ele fala que a gente revive. Pô, às vezes a gente tem uma memória tão intensa que ela parece que a gente revive de novo, sei lá, sabe o flashback do filme? Que a pessoa tá naquele momento e parece que ela revive aquilo? Sim, exatamente. Cara, às vezes a memória é tão forte que é daquele jeito, né? Exatamente. O mundo para e você tá só com aquela imagem ali na tua cabeça, aquele 4D, 5D, né? Tipo, você tá vivendo aquilo de novo. Exatamente. E é com tudo, né? Por isso que ele fala que é reviver, porque você sente, você sente tudo, né? Você volta mesmo, né, naquele momento. Você quebra o momento presente, volta para o passado e vai ao mais fundo, né? É interessante isso aí. É que nem filme, né, velho? Exatamente. Exatamente. É igual o filme. Na memória, o objeto que uma vez foi percebido é dado como passado, como recordado. Além disso, é dado como então foi percebido se vimos um acidente automobilístico. Nós o recordamos do mesmo ângulo, com o mesmo lados, aspectos e perfis deles ao quais vimos. Um e o mesmo acidente é dado para nós novamente. E se temos de testemunhar sobre o acidente, podemos ter de reprisar o evento algumas vezes para tentar trazer de volta os detalhes à mente. Tente recordar o pedestre atravessou a rua antes ou depois que o sinal de trânsito mudou. Quando fazemos a reprise do evento, não inspecionamos um quadro interior. Tentamos exercer novamente a percepção que tivemos então e trazer de volta a coisa que vimos. E agimos desse modo quando recordamos as coisas. Naturalmente, os erros se insinuam. Com frequência, projetamos na recordação coisas que queríamos ver ou coisas que pensamos que deveríamos ter visto. Oscilamos entre a memória e a imaginação.
Olha que demais isso aqui. Isso aqui é outro fato que não tem como negar, né? Às vezes a As gente lembra o que mesmo... Oi? aconteceu. Às vezes a gente lembra coisa que não aconteceu. Exato, exatamente, exatamente. Muitas vezes, na verdade, né? As memórias são notoriamente ilusivas. Elas não manipulam provas, mas essas são as limitações da memória. Por serem frequentemente enganosas, não significa que a memória não existe. O que são sempre enganosas. Isso aqui é batata. Isso aqui é um fato. Não é só porque a gente pode que vai acontecer, né? Somente porque existem é que as memórias podem ser algumas vezes enganosas. Além disso, seu modo genuíno de ser e seu modo enganoso de ser são diferentes do modo genuíno e enganoso de ser da percepção. Uma nova multiplicidade e uma nova possibilidade de entidade são introduzidas pela memória, e novas possibilidades de erro nascem daí. É a tarefa da fenomenologia pôr em cena as estruturas em questão e distingui-las daquelas que operam na percepção em outros tipos de intencionalidade. Até agora, neste tratamento de recordação, nosso foco esteve dirigido ao lado noemático, ao objeto recordado. Mencionamos o lado noético quando dissemos que a recordação não é a percepção de uma imagem, mas um reviver da percepção. Espera um momentinho. Porém, devemos caminhar um pouco mais na subjetividade e falar sobre o si mesmo, que é o agente da recordação. Novas dimensões do objeto nascem através da memória, mas novas dimensões do si mesmo nascem também. Mas aí a gente fica para o próximo encontro, Tá bom. porque foi bem intenso hoje, né? Não, não só foi intenso, como foi intenso do ponto de vista de que não teve ninguém. Né? A Ex- galera que tá assistindo aí, participem, que falta vocês aqui. exatamente, Falando aqui, tipo, sente falta de vocês, né? Então, exatamente. Vamos fazer esse negócio ter mais gente. Vamos fazer as reuniões ter mais pessoas. Vou parar aqui a gravação, tá, Luiz? falou!